Alasca, como estamos a ver aqui nesta imagem, este grande encontro que o mundo estava em suspense. Putin e Trump encontram-se em Alasca para, portanto, tentarem passar, superar esta crise Rússia-Ucrânia. Agora, a pergunta que coloco e queremos ouvir as vossas observações. Valeu a pena este encontro porque a seguida, 2 dias depois ou 3 dias depois, o Trump encontra-se com a claque europeia e ali houve também algumas divergências. Todos querem a paz, mas com visões muito diferentes. A pergunta no centro é: este encontro valeu a pena ou foi por simplesmente um encontro decorativo porque, por outro lado, o Trump quer o Prêmio Nobel da Paz? Doutora Roque. Eu acho que valeu a pena para o Putin, visto que o Trump, depois o presidente Trump, as primeiras coisas que ele diz é a Ucrânia não se vai juntar à NATO e, em termos territoriais, a Crimeia fica para a Rússia. Isto é exatamente tudo o que a Rússia quer. Depois, houve considerações diferentes na reunião que tiveram ontem na Casa Branca, onde vários chefes de Estado europeus foram em peso em apoiar o Zelensky, a dizer muito bem, não querem que ele entre, que a Ucrânia seja membro da NATO, porém vão ter que dar garantias de segurança. E aí o Trump já estava, recapitulou um bocadinho porque disse, não, a linha da frente são os europeus, que faz parte sempre do que ele disse no passado. E depois os Estados Unidos ajudam. Em termos territoriais, não sei como é que ficamos, porque eu duvido que o Zelensky consiga convencer os seus constituintes, a sua própria população, a largar a Crimeia. Acho que isto vai ser muito, muito difícil. Valeu a pena para o Trump porque conseguiu um diálogo, que não é diálogo diretamente entre o Zelensky e o Putin, mas um diálogo de, pelo menos, negociar ou debater ideias de para onde podemos chegar. Agora, outro problema, não houve um compromisso sério de cessar fogo. E isso foi uma das coisas que os próprios líderes europeus disseram, não vemos como poderá haver um próximo encontro sem um cessar-fogo. E eles aí... Mas o Trump, Paula, só para lembrar, o Trump ele responde-lhes que ele já fez já conseguiu garantir paz para 6 conflitos sem necessariamente passar por cessar-fogo. Quais conflitos? Ele, por exemplo, fez o nome do conflito da República Democrática do Congo. Não, refere-se ao Afeganistão e outros. Aí, pelo menos. Exatamente. Refere-se ao Afeganistão porque entregou o Afeganistão aos Talibã. Isso para a população... Mas aí eu não sei se posso já intervir. Aí, doutora Paula, eu muito sinceramente não sou tão pessimista como os comentadores europeus, os comentadores das televisões europeias. Aí peço desculpas, não sou tão pessimista. Primeiro ponto. E depois, eu sou mais de acordo com as ideias que durante muito tempo foram passadas pelo um comentador português, a doutora Paula também conhece, o Gama e o Álvaro, que é o Major Agostinho Costa. Doutora Paula, toda a abordagem que tem havido em torno da Ucrânia apenas diz-se que Putin invadiu a Ucrânia. Nunca se diz que as tropas da NATO estavam próximas da Rússia, das fronteiras da Rússia. Nunca se diz isso. Eu peço desculpas fazer essa abordagem, mas eu aí não estou a dizer que sou a favor da anexação da Crimeia e de outros territórios tipo Odessa e outros. Não sou a favor disso. Entretanto, nós também temos que compreender que Putin quer segurança para a Federação. Se não se faz esse debate, nós não chegamos a nenhuma conclusão. E Volodymyr Zelensky e o seu povo pode continuar a morrer. Então, eu entendo que o encontro terá valido a pena
E eu não estou de acordo com uma parte dos líderes europeus que estou de acordo que a Finlândia fique preocupada com uma fronteira de 800 quilômetros, isso é muito, mas o Putin não quer outra coisa senão garantir a segurança da Rússia. Mas Eu aí estou de acordo com isso. A Finlândia está preocupada? Será que a Rússia está a ameaçar a Finlândia, doutor Paquis? Não. A Finlândia está preocupada tiveram problemas muito tempo faz. Sim. Mas a Finlândia está preocupada porque tem uma fronteira com a Rússia de 800 quilômetros. E o que se está a pensar é que se admite que o Putin rompa com o direito internacional, anexa mais aqui, depois anexa ali, e portanto, é uma confusão e pode criar problemas para a Europa. Mas a Europa tem que fazer o debate, tendo em conta que as tropas da NATO estacionadas nas fronteiras da Ucrânia são um problema para a Rússia. Eu aí faço esse debate, primeiro, depois o debate cultural, de que uma parte daquelas populações que se encontram nos países não, portanto, nas localidades que Putin reclama, como por exemplo a Crimeia, são russos. Aí esse debate é um debate cultural, que é preciso fazê-lo. A boa moda africana, eu diria, mais vale um na mão do que dois a voar. Uhum. Eu não quero acreditar que Volodymyr Zelensky, né, com o seu mandato terminado, vá continuar a guerra e continuem a morrer ucranianos. Para mim, mais valia fazer um mau acordo do que um não acordo. E nós sabemos o que é que o Vladimir Putin quer, sabemos o que é que, portanto, o Donald Trump quer, e pronto, para mim valeu a pena o encontro, e vamos ver o desenvolvimento. Essa perspectiva, pelo menos, que eu passo. Posso só, estou de acordo consigo, doutor Paquisi. O Ocidente pouco ou nada fez para incluir o Putin dentro da sua órbita política. Tem toda a razão. Agora, isto é só porque uns fizeram mal, a resposta não é justificada, no sentido que é quase igual dizer, um jovem roubou uma maçã porque estava com fome, então agora merece que lhe cortam a mão. Não, o jovem não devia ter roubado. Mas, está a ver, uma coisa não justifica uma invasão que tem tem por trás um sentimento imperialista. Porque a doutora ontem ficou atenta ao discurso de Vladimir Putin, que diz Volodymyr Zelensky foi usado como um peão pelos Estados Unidos da América. Volodymyr Zelensky foi usado pela América e foi usado por parte da Europa. E tem sido usado como um grande artista, como um grande ator. Eu acho que está-se a cometer um erro muito grande. São 3 anos. Morreram milhares e milhares de pessoas. Na minha visão, mais vale terminar com essa guerra com um mau acordo do que não ter acordo. É o que eu penso, doutora. Eu estou de acordo com o que diz. Mas entre um mal maior e um mal menor, eu escolho um mal menor. É sempre melhor. Professor Rodrigues. Sim, alô, Álvaro? Sim, estamos a lhe ouvir. Professor, o que é que tem a dizer? Que observações tens a fazer sobre o encontro de Alasca? Bom, eu partilho de forma substancial aquilo que é a posição do professor e doutor Paquis, porque a desintegração da ex-União Soviética na década de 1991 e a queda do Muro de Berlim neste período de 1990 devem ser lidos esses sinais e esses elementos para podermos compreender os fundamentos do conflito. Porque naquele período em que ocorreu a desintegração, houve um acordo entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. E um dos pilares deste acordo é que a NATO não se podia aproximar das fronteiras da ex-União Soviética, nem tampouco das repúblicas que se tornaram independentes em 1991. Estou a fazer referência à Estônia, à Letônia, à Lituânia, o Cazaquistão, a Ucrânia e outras repúblicas, como também a Geórgia. Mas a verdade é que a OTAN, em 1994, admitiu a Letônia na NATO, assim como também admitiu a Lituânia e a Estônia na NATO. Isto é, aproximaram-se das fronteiras da Rússia,
o que representava uma ameaça à integridade da própria Rússia, tendo em conta que estávamos perante a violação dos acordos que foram firmados entre a ex-União Soviética e o Ocidente. Verdade é que com a chegada de Vladimir Putin, este de forma antecipada percebeu que a pretensão da NATO era isolar a Rússia, chegando às fronteiras da própria Rússia. Por isso a razão é que, repare que em 2008, quando o presidente Putin percebeu que a Geórgia pretendia chegar à NATO, houve aquela invasão que se consubstanciou na invasão da Abkhazia do Norte, um território que faz parte da própria Geórgia. E em 2014, com a queda do então presidente ucraniano, que era um presidente filiado aos interesses da Rússia, o que Putin fez foi invadir, portanto, a Crimeia. E como todos nós sabemos, no fim da Segunda Guerra Mundial, a Crimeia era um território integrante às fronteiras da própria Rússia. Putin parte para a Crimeia e faz depois o fomento da instabilidade política e militar na região de Donetsk, Lugansk, aquela região que é uma região habitada tradicionalmente por russos. São chamados russófonos. Mas que Zelensky, quando chega ao poder, não reconhece esses cidadãos russos que habitavam aquela região de Donetsk, de Lugansk, aquela região de Dnipro e outras regiões que circundam as fronteiras da Rússia, iniciou um processo de execução de muitos cidadãos russos por estarem filiados à própria Rússia. A própria exclusão, a falta de inclusão, a falta de oportunidade. Ou seja, há um conjunto de situações que foram desencadeadas com a chegada, portanto, do presidente Zelensky ao poder. E Vladimir Putin, olhando para os sinais dos tempos, percebeu que a OTAN pretendia aproximar-se das fronteiras da Rússia, antecipou-se a estratégia da OTAN e decidiu atacar, portanto, a Ucrânia. Isto é fundamental para podermos compreender os fundamentos da luta que Putin empreendeu sobre, portanto, a Ucrânia. Agora, quanto ao encontro que aconteceu, Putin conseguiu consagrar-se como um grande líder, porque a forma como o presidente Trump recebeu o presidente Putin, com todo aquele aparato de segurança e com aquela aviação especial da América, portanto, os F-35 que acompanharam o avião de Vladimir Putin, a forma como Trump recebe Putin, foi de facto um cartão de visita, um cartão de reconhecimento de Putin como sendo o líder de uma grande potência mundial. Agora, aquilo que é a proposta para o processo de paz, certamente que Putin não está a ser justo, porque efetivamente que Donetsk e Lugansk são territórios que integram a soberania da Ucrânia. Agora, por razões estratégicas, Putin pretende alargar as suas fronteiras com vista a criar uma zona tampão em troca de paz. Mas aqui uma violação clara ao próprio direito internacional. A ninguém é lícito o recurso à força para a obtenção de território ou a violação da soberania de um outro Estado. Agora, eu penso que em troca da própria paz, disse bem o doutor Paquice, é preferível um mau acordo e conseguir-se a paz e a estabilidade do que continuar-se uma guerra que efetivamente vai comprometer a Ucrânia, porque a Ucrânia não tem efetivamente condições militares para continuar a lutar contra a Rússia. A Europa é um país que não investiu na sua segurança, não investiu na sua infraestrutura militar, não investiu na modernização nem na tecnologia, e hoje a Europa não tem condições de continuar a fomentar ou a suportar a despesa com a defesa da própria Ucrânia. Os Estados Unidos demarcou-se da Europa, não de forma direta, mas de forma indireta. Os Estados Unidos está mais preocupado com um acordo que venha a propiciar a satisfação dos interesses dos Estados Unidos na matéria dos recursos naturais,
A América não está preocupada com a segurança europeia, não está preocupada com a Ucrânia, está preocupada com os interesses. Então eu penso que a Ucrânia devia refletir com profundidade para ver se pudesse fazer um mau acordo, mas que garantisse a paz e a salvaguarda do bem jurídico vida que tem sido objeto desta lesão por parte da invasão russa. Ok. Gama, a tua leitura sobre este encontro? E queria pedir que os outros se preparassem para uns 30 segundos só para comentarem sobre o Nobel da Paz que o Trump está à busca. Gama, chegou o teu momento, por favor. Bom, este encontro foi também uma vitória para Putin, porque ele é um líder que estava sob sanções, estava isolado politicamente, desde 2022 que estava nesse 2022, pois que está neste quadro de isolamento, e com isso ele acaba por aparecer. Tem um ganho, porque antes o Trump fazia ameaças de voltar a aplicar algumas sanções à Rússia, e com este encontro há um recuo. O Putin mantém os seus territórios, ou melhor, territórios ucranianos com ele. A Ucrânia, por sua vez, também quer fazer a paz, mas não nos moldes que a Rússia quer. A Ucrânia está com um discurso também que é da defesa da sua soberania, de que não vai ceder nenhum dos seus espaços ou do seu território. Então, tivemos aqui um encontro que foi mais simbólico do que algo que procurou solução. Foi uma quebra de gelo, e assim Putin, ou melhor, Trump consegue ter uma proximidade com Putin, abre-se os canais diplomáticos e os canais de diálogo entre os dois, que doravante pode facilitar que haja a fluidez da mensagem e do pensamento de cada um. No dia seguinte ele recebe o Zelensky também e outros líderes. Portanto, estamos aqui numa fase embrionária. Só o facto de Putin ter desta vez aceito deslocar-se já revela que está interessado em fazer um recuo. Ele meteu-se também numa guerra que também tem-lhe custado a imagem, tem-lhe custado muito tempo, tem-lhe custado até apoios, e via-se que ele também não sabia como, está numa fase que também não sabe como sair, e é capaz de aproveitar agora esta fuga, estas portas que o Trump usou para ver um desfecho de como é que ele vai ser. Ele, quando vem dizer que vai ficar com os territórios que tem neste momento, na verdade quer dizer que quando forem para a mesa das negociações ou coisa parecida, ele poderá fazer recuos em nome da paz. Agora, quanto o Trump está automaticamente a cimentar uma ideia de um presidente de paz. Ele, no primeiro mandato, ou melhor, quando saiu do poder, ao cumprir o primeiro mandato, ele dizia que era o único presidente da América que não se envolveu em guerras. Teve aquele acordo de Abraão, embora que também teve outros episódios menos bons, mas contudo ele procura distanciar-se de atos violentos em relação aos outros. Agora, vamos lá ver se ele consegue influenciar Putin, mas basta ver que o Putin tem mais experiência que o Trump, né? Mais experiência política. Agora, Gama, o problema do Gaza poderá condicionar o Trump em obter o prêmio Nobel, sim ou não? Bom, para ter o prêmio Nobel, pronto, há requisitos para tal. Isso não tem só a ver com estar numa guerra ou ter evitado uma guerra, senão também teríamos aí líderes como
o presidente da França e outros também. Pronto, o que há grupos também que estão interessados em arrastar Trump para este campo, como procuram agradá-lo, procuram falar coisas que vai lhe satisfazer e trazem na mesa esta retórica dele para o seu nome ser proposto para o Prémio Nobel da Paz. E um dos animadores também é a própria Angola, que já fez por via de uma jornalista que a TPA colocou na Casa Branca como correspondente. Ok. Doutor Paquice, o Prémio Nobel para o Trump e o Gama fala das nossas jornalistas que praticamente dá um sinal sobre Angola, que está a favor de um Prémio Nobel e praticamente esforçou alguns presidentes africanos a concordarem. E ultimamente esta jornalista nossa está a ser muito mal vista pela juventude africana. Doutor Paquice. Eu acho que nós temos que distinguir muito rapidamente duas coisas. Primeiro, para ser Prémio Nobel da Paz, existem vários critérios, um dos quais é ser um pacificador. E eu, apesar de tudo, apesar do trabalho de propaganda que está a fazer a Ariane nos Estados Unidos, eu estive de acordo com a postura que ela tomou na Casa Branca e com a conversa que teve com Trump, embora dê apoio em outras questões. Eu rapidamente me lembrei, quando perguntaste sobre essa questão, Álvaro, é sobre o Iraque. Porque em 2013 eu estava em Lisboa e me lembrei do Bush filho, quando foi o ataque ao Iraque. Destruiu-se completamente o Iraque, matou Saddam Hussein no cadafalso, e o Iraque hoje está como está porque destruiu-se completamente aquilo. E Donald Trump diz uma coisa muito interessante. Apesar de tudo, ele é um magnata dos Estados Unidos que não quer guerra. Ele quer guerras econômicas, aonde depois negocia e sai em vantagens, quer ficar rico. Eu penso que isso é mais importante do que querer guerra de armas, não é? Tanto financiando as empresas armamentistas dos Estados Unidos, da França e da Alemanha e outras. Este é o meu entendimento. E eu aí estou de acordo. Eu não tenho simpatia pelo Trump, deixa-me dizer ele primeiro. Não tenho simpatia, porque eu acho que ele é, pronto, diz uma coisa hoje, depois amanhã diz outra. Não tenho simpatia, mas se for proposto o Nobel da Paz, se conseguir acabar com a guerra na Ucrânia, encontrar um acordo, e fizer da faixa de Gaza, o que ele diz, um sítio de lazer, depois daquele sofrimento, estou de acordo que ele seja Nobel da Paz. Estou de acordo, passo a palavra. Ok. Doutora Roque? Paula? Eu não estou a ver o Trump a conseguir um Nobel da Paz. Acho que ele, várias políticas que ele fez de política externa em relação a Israel, como, por exemplo, mudar a embaixada para Jerusalém, criaram uma situação explosiva e deu uma sensação de intocabilidade em termos dos israelitas. Agora, não é o Trump a que está atrás dos ataques bélicos de Israel, mas é o Trump que lhes vende as armas, é o Trump que lhes dá o apoio bélico, como também é o Trump que, mais uma vez, como disse o Dr. Paquice, por razões económicas, também já fez vários acordos com a Ucrânia e depois, em contrapartida de defesa, os minerais críticos. Agora, não se pode pedir para ser um negociador de paz quando, por outro lado, está-se a armar as forças bélicas. Não é possível conseguir as duas coisas. Uhum. Professor Rodrigues, sinteticamente, para irmos no último tema. Professor Rodrigues, consegues nos ouvir? Sim, estou a ouvi-lo agora estou a ouvi-lo, sim. Ok, a pergunta é aquela, sobre o Prémio Nobel de Paz para Trump. Bom, penso que não existem requisitos para o efeito. Um Prémio Nobel da Paz não pode olhar-se apenas para aquilo que são as iniciativas de Trump em relação à paz na Ucrânia.
Porquanto, se nós olharmos para aquilo que tem sido o papel dos Estados Unidos da América em relação à guerra, portanto, na faixa de Gaza, é um posicionamento completamente contrário aos valores da vida humana. Portanto, os Estados Unidos ratificou instrumentos internacionais na qual se comprometeu e se compromete a defender e a promover os valores da vida. E quando a América coloca-se naquela posição ingrata de financiar, de promover, de proteger Israel no desencadeamento de ações para destruir Israel, para comprometer a existência da espécie humana em Israel, e do outro lado apoiar a paz na Ucrânia, julgo ser um exercício completamente contraditório. E não há requisitos para que Trump venha a ser indicado como Prêmio Nobel da Paz. Talvez seria melhor se fosse indicado como aquele que mais promoveu conflitos, porquanto as ações que Trump tem estado a desencadear do ponto de vista econômico em relação ao Brasil, agravando as tarifas, em relação à própria Índia, em relação à própria China, é um ambiente de hostilidade permanente do ponto de vista econômico que acaba por criar constrangimento às diferentes economias do universo, gerando deste modo um conjunto de conflitos suscetíveis de beliscar a própria soberania econômica dos Estados e comprometer aquilo que são os grandes fins que os Estados perseguem, que é a realização da dignidade da pessoa humana. E aqui o Brasil, enquanto um Estado soberano, enquanto um Estado democrático, é visível que Trump procura interferir no poder judicial do Brasil, procura interferir na soberania econômica do Brasil e procura criar um conjunto de condimentos que visam essencialmente lançar um quadro de instabilidade política. Também assim vimos na Venezuela, em que a América, fundando aqui a necessidade de uma intervenção militar com vista a garantir a segurança das fronteiras da América por causa do narcotráfico, mas nós sabemos que quais são as pretensões da América em relação à Venezuela. A Venezuela é hoje uma das maiores reservas naturais de petróleo e gás. E as opções políticas que a Venezuela faz em relação aos BRICS, em relação à Rússia, em relação à China, tem sido um fator que leva com que os Estados Unidos optam por criar condimentos e condições para derrubar o regime de Maduro. Portanto, Trump não tem condições, não tem, portanto, requisitos para ser o Prêmio Nobel da Paz. Talvez ficaria melhor se fosse identificado como o Prêmio Nobel da Instabilidade.